Fala galera, vamos falar hoje sobre sensores fotográficos, sensores digitais fotográficos, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre tudo dele rapidamente com a sua dica flash. O que é o sensor fotográfico? Primeiro de tudo, né? O sensor fotográfico, ele imagina como se ele fosse uma esponja que em vez de absorver água, absorve luz. Então é uma peça embutida dentro da câmera que é responsável por captar a luz que a lente envia para a sua câmera. E aí depois que absorve essa luz, passa por um processo que existe de um microchip dentro desse sensor para transformar na nossa imagem. Basicamente é isso. Vamos ver mais ou menos o que é o sensor, onde ele está acoplado dentro da sua câmera na imagem a seguir. Então olha só, veja esse quadrado vermelho. Esse quadrado vermelho aqui, dentro dele, essa pecinha é o nosso sensor digital. E dentro desse sensor digital tem um microchip que é responsável por compilar e transformar a energia luminosa em dados, tá bom? Em dados numéricos. Esse dado numérico é a nossa imagem, ou em JPEG ou em RAW. Agora, que tipos de sensores fotográficos existem? Existe o CCD e o CMOS, tá bom? Particularmente hoje vamos falar e trabalhar com CMOS, porque é mais usado, é um pouco menos caro do que se trabalhar com o CCD. E em outro vídeo a gente vai poder falar melhor sobre esses dois tipos e ver a diferença de cada um, certo? Então o CMOS, a gente tem o full frame e tem o APS ou o cropado, tá bom? Nossa câmera é cropada, nossa câmera APS, nossa câmera full frame. A diferença entre elas é simples e a gente vai ver elas passo a passo agora aqui. Como é que funciona a gente já viu. Se a gente sabe como é que ela funciona, como é o funcionamento, o que ela faz, para que ela serve, vamos agora às diferenças que existem entre elas. Primeiro delas, vamos ver o que impacta nas nossas fotos. Qual é a diferença entre elas na hora da gente fotografar? Presta atenção nessa imagem agora que eu vou mostrar para vocês na tela. Percebam que essa imagem aqui, o quadrado maior, o retângulo maior, ele é responsável por representar o sensor full frame, a câmera full frame. E o menor é o fator de corte de 1,6 do nosso sensor APS. O sensor APS tem um fator de corte de 1,6. O que quer dizer isso? Ele vai diminuir aquele campo de visão em 1,6, ou seja, ele aumenta o zoom daquela lente, fazendo com que ela se aproxime mais do assunto que a gente está fotografando. Então, se ele se aproxima do assunto que a gente está fotografando, a gente ganha em zoom, mas perde em campo de visão, em ângulo de visão. Para vocês terem uma ideia, se a gente fotografar com uma lente de 50mm com uma full frame, ela vai utilizar todo os 50mm, ou seja, toda a capacidade daquela lente de 50mm, com um ângulo de visão de 46 graus, que é o ângulo de visão verdadeiro da lente de 50mm. Se a gente fotografar com a mesma lente numa câmera APS, uma câmera cropada de 1,6, a gente vai estar tendo um ângulo de visão só de 30 graus, porque ele diminuiu o ângulo de visão daquela lente, porque ele aproximou mais do assunto. Então esse fator de corte ele pode variar de 1,3 a 2,0. Depende muito da câmera que você estiver usando, do equipamento e da marca. Aqui a gente está trabalhando, por exemplo, com uma câmera que tem um fator de corte de 1,6. Mas por que ficou só com 30 graus, Armando? Simples. Um detalhezinho de nada. É que simplesmente a gente fez uma conta matemática para saber disso. A gente pega lente de 50mm e aí a gente multiplica por 1,6. Simples assim. E aí no final a gente tem uma lente de 80mm. Ou seja, uma lente de 50mm numa câmera cropada de 1,6, a gente vai fotografar como se fosse uma de 80mm na full frame. Essa é uma das vantagens e desvantagens de se usar um sensor APS. Vamos agora ver essas vantagens e desvantagens entre eles, né? Entre um e outro. Vamos começar com o sensor full frame. Olha rapidinho aqui para a tela e eu vou disponibilizar esse material depois para vocês, tá? Isso é um mini e-book para vocês verem como uma apresentação do PowerPoint. Olha só, o sensor full frame, ele é mais fotossensível, ele desempenha melhor em locais com pouca luz ou então fotos noturnas, tá bom? Proporciona menos ruídos, usa toda a capacidade da lente, usa melhor a grande angular, é mais cara um pouco que as câmeras APS, ou seja, ele custa um pouco mais, né? E atua bem nos nichos de moda, revista, catálogos, estúdio, fotos noturnas, eventos e locais com pouca luz. E, gente, todo o local, todo nicho que demandar muita qualidade, que tenha que ter uma foto muito grande, né? Porque eles vão utilizar ampliações grandes, eles precisam de muita qualidade, ou então é um local com pouca luminosidade, com pouca luz, a full frame vai ser vai ser a pedida para você comprar o equipamento e tiver
e começar a trabalhar nele, tá bom? Fotos de natureza, fotos de animais, precisa de uma certa distância para você fotografar o seu assunto, por exemplo, você vai ter que utilizar a câmera cropada, a APS. Não que você seja obrigado, não é isso, mas vai facilitar muito a tua vida. Por exemplo, o sensor press, volta de novo para a tela, amplia o campo de visão, tá? Amplia assim, ele estreita, mas amplia o zoom, na verdade, né? Aumenta a capacidade das lentes, você de uma semi-tele e uma câmera APS, você vai estar trabalhando com uma tele, por exemplo. Tá? Tem essas diferenças, ela dá uma ajudada. Então uma super tele numa lente, numa câmera cropada, você vai aumentar ainda mais a funcionalidade dela. Atua muito bem em ambientes com excesso de luz externo, como por exemplo uma sessão externa, certo? E é um equipamento mais barato em relação ao full frame. Então, por que eu coloquei isso? Se por acaso você está começando a fotografia, está pensando em começar, ou simplesmente quer começar a fotografar por hobby, então eu indico você a comprar uma câmera de entrada, que ela utiliza o sensor APS, ou seja, ele utiliza o sensor cropado geralmente de 1,6. Por que isso? Porque ela tem baixo custo, vai ter a mesma funcionalidade de todas as outras câmeras profissionais e você vai poder praticar bastante sem medo de ter comprado um equipamento ruim. Não que seja um equipamento ruim, você ter comprado um equipamento que não era ideal para você trabalhar no seu nicho. Então, isso que é importante você saber. Você conhecendo os seus equipamentos e cada ferramenta, acessório, isso vai te diminuir muito tempo, tá? Vai te economizar muito dinheiro também e se destacar no mercado de trabalho, porque você vai ser conhecedor do que você está fazendo, da sua área de atuação. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, falando sobre sensores. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixa aquele like maroto, aquele like legal pra gente, é muito importante para o crescimento do canal, para chegar esse vídeo para mais pessoas. E se por acaso você não se inscreveu, se inscreve agora, aperta no sininho, vai ter vídeo de toda segunda e toda sexta-feira para vocês, tá bom? Beijão, abraço, tamo junto, até mais.